Olá, meu caro aluno, minha cara aluna, seja bem-vindo e bem-vinda à nossa aula de ensino religioso. Eu sou o professor Yuri Lima e quero te convidar para juntos e juntas vermos o seguinte objeto de conhecimento. Vamos estudar sobre imanência e transcendência e teremos como objeto a dimensão da imanência material, físico e transcendência, o espiritual além matéria, nas diferentes matrizes religiosas africanas, orientais, ocidentais, indígenas, brasileiras e amazônicas e filosofias de vida. Também vamos ver da imanência e transcendência, sinais de vida e sinais de morte na história das tradições religiosas e nas filosofias de vida. Então, muita atenção, muita compreensão e paciência, porque hoje a nossa aula está daquele jeitão. Vamos lá então? Bem, meus caros alunos, é importante nós pensarmos como é que anda a dimensão da nossa imanência, dos nossos sentimentos, do viver o aqui e agora, né? Por que eu estou falando isso? Eu te pergunto isso para dizer como é que você está vivendo o aqui e agora nesse momento. E pensar nisso requer pensar também numa provocação que o filósofo Martin Heidegger, ele fala ele vai dizer que nossa sociedade ela vive uma noite no mundo, né? Não por causa da falta de Deus, mas porque os homens já não sofrem com essa falta. Doença mortal é a indiferença, é a perca do gosto para procurar as razões últimas pelas quais vale a pena viver e morrer, a falta de paixão pela verdade. Então, essa provocação que Martin Heidegger nos coloca de indiferença é uma verdadeira doença dos nossos dias. É a indiferença que, de certa forma, vai provocar a falta de sentido para a vida. É a indiferença que vai provocar a falta de sentimento, de estar aqui agora, enraizado na vivência com o outro. É a indiferença que vai fazer com que as pessoas não se relacionem de uma maneira autêntica. Então, hoje nós queremos, na verdade, trabalhar, refletir sobre como é que andam nossas relações e como é que nós podemos construir relações humanas cada vez mais autênticas, cada vez mais próximas, cada vez mais humanas. Então, essa falta de paixão pela verdade, às vezes, é como o Léo Pessini colocou nesse livro dele, é a maneira que a gente deve revisitar e, ao mesmo tempo, questionar a vida, tá bom? E aqui eu vou te provocar com alguns pontos na próxima carteira. Para pensar. Pensar em alguns problemas éticos da nossa sociedade, na nossa atualidade, requer fazer algumas perguntas muito básicas. Por exemplo, como é que nós podemos equilibrar os avanços tecnológicos com a preservação da nossa privacidade individual? Já parou para pensar que esse tema da privacidade é um tema ético muito urgente? De que maneira a desigualdade econômica influencia a justiça social em nossas comunidades? Como é que devemos tratar as questões das mudanças climáticas em relação à nossa responsabilidade para com as futuras gerações, principalmente nesse plano das religiões? Quais são as implicações éticas da manipulação genética e da biotecnologia com os seres humanos? E mais, como é que a disseminação das informações falsas, da fake news, afeta a confiança pública e a democracia? Então, pensar essas temáticas de privacidade, pensar temáticas que questionam a questão da desigualdade, da sustentabilidade, da dimensão da bioética, da desinformação, são problemas urgentes de nossa atualidade. E aqui requer muita atenção. E aqui eu quero te convidar para fazer um primeiro passo para um problema ético, que é o campo da bioética.
A palavra bioética, que advém do grego bios e significa vida, no sentido animal e fisiológico do termo, e ethos, que significa que diz respeito à conduta moral. Então nós podemos dizer o seguinte: tudo aquilo que concerne a ordem biológica da vida tem tudo a ver com a bioética. Então, tudo é pensar todo o campo da vida. E como é que essa vida ela pode ser manipulada ou não? E aqui, essa manipulação da vida, a gente tem que é uma reflexão muito séria de como é que essa manipulação da vida pode ser certa ou errada. Tendo como um valor único a dimensão do quê? Da dignidade humana. Então, a premissa primeira, né, o referencial pelo qual eu devo pensar, eu devo refletir essa dimensão da bioética é respeitando a dignidade de todo ser humano. E a partir desse respeito da dignidade do ser humano é que eu vou poder entender, que eu vou poder compreender, que eu vou poder refletir como é que anda essa questão das pesquisas em relação à manipulação da vida, se é certo ou errado, ok? Então, esse é um primeiro ponto. Um outro ponto, e aqui é uma coisa muito interessante, né? Na próxima cartela, nós vamos ver que quando nós pensamos em bioética, nós pensamos que é um estudo interdisciplinar que utiliza conceitos da vida, lá da biologia, o direito, né? Principalmente porque quando você manipula com a vida, você pensa os direitos humanos, o direito à dignidade humana, e os campos da investigação ética para problematizar questões relacionadas à conduta dos seres humanos, em relação a outros seres humanos e, por que não, a outras formas de vida. Então, quando pensamos em bioética, pensamos que a bioética ela vai ser um campo de estudo que vai ser interdisciplinar, né, que vai cruzar os campos da biologia, os campos do direito, porque ela trabalha com essa dimensão do direito da dignidade humana, e também o campo da reflexão ético-moral. Ok? Por isso que ela se torna um campo de reflexão interdisciplinar. E aqui você pode pensar como é que, professor, eu posso fazer a relação entre bioética e ética? A bioética é um desdobramento da ética voltado para questionamentos morais, né, suscitado pelos avanços científicos e tecnológicos nesse contexto da sociedade em sua globalidade. Então, para pensar, todas as vezes que um cientista faz uma pesquisa com células-troncos, ou com crianças, ou com determinados tipos de medicamentos que tem que ser extraído alguma célula, uma célula ou então algum tipo de líquido humano que possa comprometer a vida desse ser humano. Tudo isso é campo de discussão da bioética, né? Então, para pensar, por exemplo, nós tivemos há pouco tempo o desenvolvimento da vacina contra o Covid. Para que essa pesquisa fosse possível, foi necessário haver debates nesse campo da bioética, no sentido de que até que ponto que eu posso utilizar determinados códigos genéticos para poder sanear, para poder desenvolver uma vacina que pudesse combater uma determinada doença, que foi a Covid-19. Então, a vacina não surgiu do nada, ela também passou, sim, por questionamentos na área da bioética, ok? E isso é um exemplo. O outro exemplo também que eu posso dar é a questão da clonagem humana, né?
alguns anos atrás, já nos anos 2000, nós vimos a clonagem daquela ovelha Dolly, né? Que foi o primeiro animal clonado na atualidade. E depois foi se discutindo a possibilidade de clonagem humana. Temos até filmes sobre isso. Mas a bioética vai questionar, tá? Nós temos tecnologia para fazer tal coisa, mas é certo fazer tal coisa em nome dessa tecnologia? É certo abdicar, atentar contra a dignidade humana? Então, a bioética ela vai também conversar e vai questionar esses campos. Vamos lá, então, ver a importância da bioética? Então, pensar que a bioética ela deve procurar evitar que a vida seja afetada ou que alguns tipos de vida sejam considerados inferiores a outros. Também os elementos que ela se preocupa englobam a pessoa, engloba a reflexão sobre o ser humano, engloba a questão da cidadania, engloba também os aspectos terapêuticos e suas aplicações legais. Por exemplo, quando a gente pensa na questão de determinados tratamentos médicos, será que eles são tratamentos que levam em consideração a pessoa humana? Né? Então, essa também é um outro campo da bioética que é muito interessante de pensar. E aqui, alguns exemplos de discussão bioética. Por exemplo, para pensar na questão da edição genética, na manipulação genética. Também na questão da eutanásia e o suicídio assistido. A eutanásia quando a pessoa está numa situação muito complicada do ponto de vista biológico, com doenças degenerativas, que a pessoa quer ter o direito de tirar a própria vida, né? Também o consentimento informado na pesquisa, né? A privacidade dos dados na área da saúde, a vacinação em saúde pública é um campo da discussão da bioética, o acesso ao cuidado da saúde. Pensa também na questão da inteligência artificial na medicina. Também os direitos dos animais em pesquisas, a saúde mental, a estigmação, as mudanças climáticas e bioéticas, né? E aqui vem alguns pontos que é muito interessante quando a gente para pensar na questão da bioética, né? Para pensar no uso das tecnologias como o CRISPR para modificar os genes humanos, que levanta questões sobre os limites éticos de manipulação genética, incluindo o potencial para designs babies e a implicação para a biodiversidade. Isso é um exemplo. Também a questão da eutanásia e suicídio assistido, o debate sobre a legalização da eutanásia e do suicídio assistido, ele envolve questões sobre a autonomia do paciente e o papel dos profissionais de saúde e as implicações sociais e morais de permitir que indivíduos possam escolher ou não o fim de suas vidas, né? Já há, inclusive, países que já se praticam isso. Se não me engano, acho que a Suíça já faz isso e já tem estudos em alguns outros países, né? Também pensar as discussões sobre como garantir que os participantes das pesquisas biomédicas, eles compreendam plenamente os riscos e benefícios, especialmente em populações vulneráveis, como crianças ou pessoas com deficiência cognitiva, né? Também um outro ponto que é muito importante recapitular é a coleta e o uso dos dados pessoais de saúde por empresas ou até instituições que levantam preocupações sobre a privacidade dos pacientes e até mesmo a questão da segurança dessas informações. E aqui, gente, um outro ponto que é muito interessante é que quando a gente para pensar em bioética, devemos também pensar na vacinação em saúde pública, o debate sobre a obrigatoriedade da vacinação, especialmente em tempos de pandemia, envolve questões sobre direitos individuais versus a responsabilidade coletiva e a ética da coerção, né? Agora, durante a pandemia, nós tivemos muitas situações que as pessoas ficavam se questionando se podiam, em nome da sua liberdade, podiam abdicar da obrigatoriedade da vacina. E aí foram debates bem acirrados nesse campo, né? Também discussões sobre a equidade no acesso a tratamentos médicos
e tecnologia de saúde, especialmente em contextos de desigualdade socioeconômica, né, que às vezes você tem situações bem complicadas nesse sentido. Um outro ponto que é muito interessante é pensar o uso da inteligência artificial para diagnósticos e tratamentos, que levanta questões sobre se a inteligência errar, quem vai ser responsável? Qual é a transparência dos algoritmos e o impacto dessa relação, na relação médico-paciente? Também pensar nos direitos dos animais em pesquisa, o uso dos animais em experimentação científica e na indústria alimentícia gera debate sobre a ética no tratamento de seres conscientes e a necessidade de alternativas, né? E aqui também pensamos na questão da saúde mental e a estigmatização, né? As discussões sobre como abordar o tratamento de doenças mentais de forma ética, combatendo também a dimensão do estigma e também, ao mesmo tempo, promovendo a dignidade dos pacientes. E, por fim, uma outra reflexão que tem sido muito potente, muito atual, é sobre o tema das mudanças climáticas e bioéticas, né? A responsabilidade ética das gerações atuais em relação ao meio ambiente e às futuras gerações, incluindo a discussão sobre justiça intergeracional e sustentabilidade. Então, são aí temas que a ética e a bioética vão se entremear e vão dialogar. Aí você poderia me questionar, professor, mas existe de repente uma diferença entre ética e bioética? Vamos lá então, pode anotar, por gentileza? Bem, a bioética, ela difere da ética, da moral e da deontologia devido à sua característica problematizadora e evolutiva, né? Então, para pensar o seguinte: enquanto que a ética vai se confrontar como um estudo, né, sobre o certo, o errado, né, sobre as atitudes, né, e a moral vai refletir e valorar, e aqui, né, os valores que estão entremeados nesse estudo. A gente lembra que quando eu falo em valores, a gente pensa em axiologia, né? A dimensão dos valores que estão entremeados no meio dos meus estudos e das minhas escolhas. Aqui, a gente tem um outro campo que é muito interessante, que é o campo da deontologia. A deontologia seria no sentido qual é o dever, qual é a obrigação que eu tenho em relação a determinadas escolhas. E aí, nesse sentido, a bioética é o campo que vai problematizar. Enquanto que a ética vai pensar um estudo sobre as atitudes, a moral vai pensar a prática a partir dos valores e normas, e a deontologia vai pensar a dimensão dos deveres, da obrigação de fazer ou não, a bioética sempre vai ser o campo da problematização, né, dessa dimensão da vida, ok? Então, vai problematizar como é que, de repente, determinadas atitudes podem interferir ou não na dimensão da vida. Por isso que a bioética, pelo seu campo interdisciplinar, né, ela aparece nesse campo da pós-modernidade, da atualidade, como uma proposta de diálogo entre diferentes tradições culturais, filosóficas e religiosas. Então, ela consegue dialogar com a religião, ela vai conseguir dialogar com as diversas, os valores. Por exemplo, os primeiros passos da bioética, os valores defendidos pelo cristianismo, principalmente na crítica à modernidade, à pós-modernidade, em sua fase mais racionalizada, individualizada, mercantilizada e técnico-científico, que contradiz o respeito e a responsabilidade, o amor ao próximo em sua alteridade. E aqui a gente tem que pensar a espiritualidade no sentido que é uma dimensão que promove a abertura da consciência do significado da vida. E aqui a gente pode pensar qual é a responsabilidade da bioética e da religião. Essa é a responsabilidade pelo outro, reconhecido como vulnerável. É o desafio espiritual da bioética e do cuidar. É o espaço em que a pessoa não é reduzida à dimensão biológica, um simples pedaço de carne, mas é considerada como uma unidade biopsicossocial e espiritual,
como um todo, como algo, como parte da vida, ok? Então, vamos olhar uma bonita apresentação do Tambatajá. Em uma aldeia da tribo Macuxi, vivia um índio forte e inteligente. Ele se apaixonou por uma bela índia da sua aldeia e os dois se casaram, vivendo em harmonia e felicidade. O amor entre os dois era puro e verdadeiro, e eles viviam juntos, desfrutando da simplicidade e beleza da natureza ao seu redor. Mas o destino lhes reservou um triste desafio. Um dia, a bela índia adoeceu gravemente e perdeu os movimentos, tornando-se paralítica. O jovem, incapaz de abandonar sua amada, teceu uma tipóia e a carregava consigo para todos os lugares, cuidando dela com amor e dedicação. Certo dia, ao sentir que sua carga estava mais pesada, ele desamarrou a tipóia e encontrou sua amada sem vida. Seu coração se encheu de tristeza e ele não conseguiu suportar a dor da perda. Sem razão para continuar vivendo, ele se enterrou junto a ela, na beira de um igarapé. Após algumas luas, uma planta graciosa e desconhecida começou a brotar naquele lugar. A planta, chamada Tambatajá, tinha folhas que simbolizavam o amor eterno entre o casal. Os habitantes da Amazônia acreditam que onde a planta cresce com vigor, há amor verdadeiro. A lenda do Tambatajá nos ensina sobre a profundidade do amor e do cuidado pelo outro. O jovem índio demonstrou que a verdadeira alteridade, o ato de se colocar no lugar do outro, envolve sacrifício, empatia e dedicação. Em um mundo onde tantas vezes esquecemos de olhar para o próximo, que essa história nos inspire a valorizar a vida e o amor, cultivando em nossos corações o respeito e o cuidado mútuo. Então, essa história ela vai dar sedimentação a um tema muito importante da bioética, que é a dimensão da alteridade. E aqui uma maneira de perceber o valor da outra pessoa é se colocar no lugar dela. O filósofo francês Emmanuel Levinas dizia que agir com alteridade significa ir além da amizade, ir além da solidariedade, ir além da tolerância e sintonia. A alteridade é a habilidade de estar junto com a outra pessoa, mas de forma profunda. Não é apenas estar ao lado dela, mas realmente se importar sem esperar nada em troca. Então, a alteridade ela é a base para a bioética. Assim como o Levinas pensava, a alteridade pode ser vista como uma das bases da bioética. Na bioética, a alteridade nos ensina a importância de entender e valorizar a experiência do outro. Sem essa compreensão, qualquer decisão ética perde a sua base, né? E aqui a gente tem que pensar sempre que a alteridade ela tem tudo a ver com a dimensão de relacionamento, ok? Não é simplesmente um estar junto, mas é se relacionar. E aqui nós podemos pensar em dimensões bem concretas dessa relação. Por exemplo, cuidado com a pessoa idosa, né? O envelhecimento não é algo que vem para todos. Qualquer lugar do mundo para a pessoa idosa, viver com dignidade é ter sua integridade física e psíquica preservada. É ser tratada com justiça e respeito, independentemente de qualquer condição social e econômica. Hoje é necessário criarmos um ambiente propício à aceitação dos mais velhos. Por exemplo, aqui no Brasil hoje, o Estatuto do Idoso, que embora publicado há quase 10 anos, ele ainda precisa ser efetivado, né? E o que eu devo fazer diante disso? Bem, o mundo é grande, as possibilidades são infinitas para os idosos. Os idosos, por muito experimentados que sejam, eles estão longe de poder afirmar inequivocadamente que já viram de tudo. Então, é preciso convencer-se que é próprio de uma civilização plenamente humana respeitar e amar os anciãos, para que estes se sintam, apesar da diminuição das forças, parte da sociedade.
O cuidado terá de ser um valor fundamental da pessoa e, por extensão, da sociedade, né? Esse é um exemplo, é uma necessidade que nós devemos refletir e efetivar no dia a dia da nossa vida. Também a dimensão da criança, né? A criança que é a fase-chave para o futuro feliz que tanto ansiamos, né? Pensar e preservar a criança é pensar na dimensão da dignidade da pessoa humana. A criança precisa ser criança em todas as gerações, né? E essa é uma fase muito importante, pois ela tem a oportunidade de passar apenas uma vez na vida. E aqui para pensar como que, infelizmente, as nossas mídias sociais querem tornar adulta muitas crianças. E aqui a gente precisa entender que essas crianças elas têm direitos garantidos, desde a legislação universal, como vai vir aí na Declaração Universal dos Direitos Humanos na Unicef, que foi outorgada em 20 de novembro de 1959, as crianças têm direito à igualdade, sem distinção de raça, religião, nacionalidade. E o princípio básico é assim, a criança desfrutará de todos os direitos enunciados nessa declaração. Esses direitos serão outorgados a todas as crianças, sem qualquer exceção, distinção ou discriminação por motivos de raça, cor, sexo, idioma, religião, opiniões políticas ou de outra natureza, nacionalidade ou origem social, posição econômica, nascimento ou outra condição, seja inerente à própria criança ou à sua família. E aqui, gente, pensar nisso é pensar que o sofrimento alheio do outro é, portanto, um encontro com uma alteridade, como foi colocado por Emmanuel Levinas. De certa forma, nos deixarmos ser tocados pelos rostos das mulheres, dos imigrantes, dos povos tradicionais, dos negros, dos indígenas. Em todos esses rostos, temos um encontro com o outro que nos provoca, que nos evoca, que nos tira da nossa comodidade para pensar e repensar a vida. E aqui eu termino com 4 grandes dicas que foram 4 grandes mandamentos do gênero humano que foi cunhado na Declaração sobre Ética Global. 1. Não matar. Pensar uma cultura de não violência e do respeito perante a vida. 2. Não furtar. Uma cultura da solidariedade e uma justa ordem econômica. 3. Não mentir. Uma cultura de tolerância e uma vida na verdade. E 3, não fornicar, uma cultura de igualdade de direitos e da parceria entre homens e mulheres. Então, nós terminamos essa reflexão de hoje, que nós linkamos conceitos sobre bioética, ética, pensamos também na dimensão das nossas obrigações no campo deontológico, da deontologia, das obrigações, dos deveres, mas também pensamos, acima de tudo, na nossa dimensão de sermos homens e mulheres, seres humanos, que promovam uma relação de alteridade, de profundidade, de encontro com o outro, e que esse outro, de certa forma, me torne também uma pessoa melhor nos nossos relacionamentos uns com os outros. Por isso que, mais do que nunca, atitudes de preconceito, de minorização, de discriminação religiosa são inconcebíveis para qualquer um de nós que estudamos ensino religioso, que entendemos que o fenômeno religioso é um fenômeno humano, mas é um fenômeno que deve nos aproximar como pessoas, como cidadãos e cidadãs. Então, muito obrigado até aqui e vamos juntos construir plenamente a educação que tanto almejamos.